Olá pessoal, bem-vindos ao canal Beleza à Vista mais uma vez e hoje a gente vai falar sobre o astigmatismo. A gente já conversou sobre a miopia e a hipermetropia nesses outros vídeos aqui. E agora a gente vai falar sobre o astigmatismo. O astigmatismo é um pouco mais complicado de entender, mas eu acho que vai dar. Bom, antes de eu começar a falar, dá um like nesse vídeo, não esqueça de se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo para o YouTube entender que isso é um conteúdo de relevância e mais pessoas terem acesso a essa informação. Então vamos falar sobre o astigmatismo. Bom, a nossa córnea é essa parte aqui do olho, então é a parte transparente do olho. Se a gente pudesse imaginar ela em 3D, seria mais ou menos uma cúpula como isso daqui. Na natureza, as coisas não são exatamente perfeitas. Se ela fosse redondinha assim, e dependendo da curvatura dela, ela dá a hipermetropia ou a miopia, porque ela tem capacidade de convergir mais os raios ou de divergir os raios, como a gente entendeu nos outros vídeos. O astigmatismo, então eu vou tentar representar isso aqui no desenho, na lousa. A gente pega essa parte transparente do olho e olha ela de frente aqui, ó. Se ela fosse em 3 dimensões, seria isso daqui, que é o que eu estava tentando mostrar para vocês. E aí a gente tem que entender que quando a gente está falando de uma coisa que tem 3 dimensões, né, e a gente está tentando representar ela em 2 dimensões, a gente tem o eixo Y e o eixo X. E isso daqui, sendo uma esfera, ela tem ângulos. Então a gente tem aqui, por exemplo, 90 graus e aqui a gente tem 0 graus ou 180. E aí a gente tem os ângulos da córnea. Se ela fosse totalmente esférica, ela teria a mesma curvatura, ou seja, ela seria com a mesma curvatura em todos os ângulos. Mas algumas pessoas têm essa curvatura um pouco maior em um dos lados do que no outro. Então vamos imaginar que a pessoa tem uma curvatura aqui tentando representar em 3D, assim, nesse sentido, essa curvatura, e nesse sentido aqui, a curvatura é maior. Não sei se dá para entender que em relação ao centro desse arco que eu coloquei, é como se aqui ela fosse assim e aqui ela fosse bem mais curva. Então, quando a gente tem uma curvatura maior em um dos eixos do que no outro, vou jogar aqui um valor. A gente teria 2 graus aqui, por exemplo, 2 graus aqui, e tivesse 1 grau aqui, o grau que tem aqui é diferente do que tem aqui. Então, esse óculos, ele tem um grau diferente em um dos eixos. Então, o que é o astigmatismo? É quando a pessoa tem um grau diferente em um dos eixos. Normalmente, só para eu deixar um pouco mais complicado aqui, num olho normal, a gente tem um teste que chama topografia, que ele dá pra gente o formato da córnea. Então, normalmente, a nossa córnea vem com uma representação assim, e uma coisa mais ou menos assim, ó, parece uma borboletinha. Então, essa pessoa tem essa parte da córnea aqui mais alta do que essa parte da córnea aqui. Então, essa pessoa tem um astigmatismo e esse é um astigmatismo que é considerado normal. A gente consegue corrigir isso com óculos. Como é que a gente faz para corrigir com óculos? Então, a gente pega um óculos que, vamos imaginar aqui, né? Eu sempre faço um óculos quadrado, assim, ó. Então, vamos imaginar que se esse óculos ele tem que ter uma miopia em toda a sua extensão aqui, ele é todo para um paciente míope, mas o paciente tem um astigmatismo a 90 graus, por exemplo, ele vai ser todo -1, por exemplo, e aqui neste eixo ele vai ser -2, por exemplo. E aí ele vai ter um grau diferente aqui do que o grau diferente que ele tem aqui. E é por isso que algumas pessoas que têm o astigmatismo enxergam as coisas tortas, porque essa inclinação, que eu tô dando um exemplo de 90 graus, mas algumas pessoas têm essa inclinação aqui, ó, por exemplo. Então, se você tem uma inclinação nesse eixo aqui, ó, que não é exatamente, né, nem 90 e nem 180, você pode olhar para as coisas e entender que elas estão tortas.
E aí, quando a pessoa nunca usou astigmatismo, começa a usar o óculos, vê elas tortas, porque o nosso cérebro já entende que elas estão diferentes do que a gente estava acostumada a ver. E algumas pessoas que usam, quando tiram o óculos, percebem que as coisas ficam tortas. Então, olha para uma porta, a porta está entortada, tudo está inclinado. É porque o eixo do astigmatismo dela faz essa sensação aí. Interessante, né? Bom, fica ligado, a gente vai trazer muito mais coisa interessante aqui. A visão, ela é um conhecimento enorme, a gente tem muita coisa para saber. Tá bom? Até a próxima!